Olá, amigos da Paranormal Ataque. Hoje é dia de falar sobre fantasmas e o que o Espiritismo e a Bíblia acham deles. Será que eles vão entrar em consenso ou você nunca se fez essa pergunta tão importante? Eu acredito que fantasmas devam existir desde o início dos tempos, mas que só começaram a ser comentados e documentados quando o homem passou a viver em comunidade e aprendeu a escrita. Mas como estamos falando de Bíblia, eu já encontrei algumas passagens sobre fantasmas, como a do livro dos reis, onde Saul, primeiro rei de Israel, recorreu à bruxa de Endor, quando desejou consultar o espírito do profeta Samuel, esperando, a respeito de uma conveniência, de uma guerra. Aí, por um acaso, Saul tinha expulso de Israel todos os adivinhos, feiticeiros e necromantes, porque eles iam contra a fé de Saul. Mas a água bateu na bunda, e quando ele viu que os filisteus estavam cercando Israel, ele foi consultar Deus sobre a guerra, mas não teve resposta, e por isso ele teve que recorrer àqueles que ele expulsou e mandou seus servos procurarem uma necromante. E eles encontraram a mais próxima em Endor. Mas como ele estava cercado, ainda podia voltar atrás na própria ordem da expulsão que ele deu, então ele se arriscou e foi pessoalmente atrás da bruxa. Tirou suas roupas de rei, se vestiu de mercador e deu um pulo lá na casa da bruxa. Ele chegou de noite na casa da bruxa, acompanhado de 2 soldados que também estavam disfarçados, e chegaram na casa da bruxinha lá e ele pediu que ela evocasse um homem chamado Samuel, sem dizer que Samuel era quem era ele. Quando ela viu quem era Samuel, olhou para Saul e gritou: "Tu és Saul, o rei?" E ele respondeu que sim, e que ela não precisava temer, e perguntou quem ela estava vendo. E ela respondeu que viu um Deus sobre a terra, um homem de manto branco. Resumindo, Saul, vendo que podia perder o trono, fez algo que a Bíblia proíbe e a igreja condena. Vamos começar aqui pelo versículo da Bíblia, Levítico 19:31. Não vós voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Essa e outras passagens são citadas como proibições para não falar com os mortos. E agora a visão da Igreja Católica sobre falar com os mortos. A Igreja considera um pecado grave falar com os espíritos. Segundo eles, essas tentativas podem te levar a abrir portas para o maligno, porque, segundo a Igreja, as almas são encaminhadas para aguardar o dia do julgamento final e não ficam disponíveis para falar com os homens. E por isso, quem se comunica com os vivos, passando-se por espíritos desencarnados, são os demônios, na visão da Bíblia. A Igreja Católica, perdão. A única coisa a qual eu concordo dessas afirmações é que se você deve ficar um pé atrás quando fala com esses supostos espíritos, porque realmente pode ser um demônio se passando por um desencarnado. E também temos que levar em consideração que uma pessoa que foi má em vida não vira uma boa alma só porque desencarnou. Nós aqui da Paranormal Ataque temos muitas décadas de experiência com isso, apesar do canal ser novo, e sabemos dar limite a esses contatos com o outro lado. Por isso, se você quiser tentar, tenha muita cautela e desconfie das mensagens que você recebe. Agora, em relação ao que está escrito na Bíblia, você tem que saber que ela foi escrita por mais de 40 homens em diversos tempos da história. Esses homens eram reis, profetas, pescadores, médicos e homens sábios de diversas regiões e culturas. Ao longo de 1.600 anos, ela era copiada à mão, que levava a erros de tradução e até mesmo pequenas mudanças, por causa das crenças pessoais de cada um, como acréscimos e retiradas de trechos, de versículos e até livros inteiros. Agora eu vou falar sobre os fantasmas segundo o Espiritismo. Para o Espiritismo, todos os espíritos conseguem ser visíveis ou presentes, não importando se eles são seres iluminados ou seres perdidos. Os espíritos perdidos ou de baixa frequência, eles conseguem se fazer serem notados com movimentos de objetos, ruídos e vozes, usando esses artifícios para assustar ou chamar a atenção das pessoas, dos encarnados. E os espíritos iluminados ou de alta frequência, esses só aparecem quando se faz necessária a sua presença,
que pode ser para consolar pessoas que ficaram na terra e sentem sua falta, ou para aconselhar, para ajudar espiritualmente, e até mesmo para pedir orações e ajuda para corrigir erros que eles não tiveram tempo de corrigir em vida, mas que precisa que sejam reparados. É claro, o Espiritismo acredita nos espíritos malignos, que são pessoas que eram extremamente cruéis em vida e que agora, livres do corpo material, se veem soltas para continuar e praticar o mal contra os encarnados, os assombrando, enchendo-os de pensamentos negativos, drenando sua energia vital e os atirando em vícios. Além dessas aparições, ainda temos os espíritos nem querem ajudar, nem querem atrapalhar. Estão por aí, vagando, sem rumo, e eles são a grande maioria. Mas são percebidos pelas pessoas que são conhecidas como médiums. Esses médiums podem ser voluntários ou involuntários, que percebem esses fantasmas vagando em casas, castelos, lugares que houve grandes acidentes, que foram palcos de batalhas. Esses médiums veem esses fantasmas que ficam vagando aí sem rumo, ou às vezes eles sentem cheiros ou ouvem ruídos. Os espíritos acreditam que o mundo está repleto de fantasmas. Veja bem, a humanidade está na Terra há centenas de milhares de anos. E o que já morreu de gente nesse mundo não é brincadeira. E é quase impossível você não passar por um lugar que alguém não tenha desencarnado em algum momento da história. E se a gente pensar bem, não temos privacidade para fazer nada, porque sempre vai ter um ou mais fantasmas te observando. Às vezes até eu fico pensando nisso, né? Que eu acho que eu estou aqui sozinho e tem uns fantasmas ali do meu lado, conversando entre si, tipo, não acredita aí que ele vai fazer isso aí de novo, né? Meu Deus, são duas visões bem diferentes e cabe a você que assiste o canal decidir qual delas é a melhor para você acreditar. Quem será que está certo nessa história? Como pesquisador do paranormal e do sobrenatural, eu tenho por natureza do ofício desconfiar de tudo, porque eles podem ver o nosso mundo e nós não podemos ver do deles, apenas acreditar no que eles dizem. E aí, como saber quem diz a verdade? Fico por aqui, como sempre, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e a sua opinião, e até breve.